Gente, estamos aqui com Bruno Possato. Grande dia. Hoje é sábado, tô sem meu relógio aqui. 9 hoje? 10, né? 10 de maio. 10 de maio. Estamos aqui no município de Feira de Santana, no estado da Bahia, produzindo esse bate-papo com Neto Gonzaga. Neto, por que vocês não estão em um estúdio? Primeiro, porque aconteceram alguns imprevistos. E segundo, porque eu pensei, já que é um bate-papo, por que não ir para um café, uma academia, uma praia, um clube? Então o meu planejamento para os próximos momentos, gente, agora é não mais estar no estúdio, mas já que é um bate-papo, é estar em um lugar informal, Lugar aberto. conversando sobre diversos assuntos. Estamos aqui com Bruno Possato. Bruno, obrigado por separar o intervalo aí do seu dia para estar aqui falando sobre futebol, falando sobre carreira, falando sobre família, falando sobre culinária. Afinal de contas, a gente não tem um tema específico. Exato, meu amigo. Bruno, antes que a gente comece, eu queria saber se você quer falar alguma coisa para a gente poder iniciar. Quero sim, Neto. Primeiramente, eu quero te agradecer, parabenizar seu trabalho, os amigos que te acompanham aí no seu canal. Tenho ficado muito orgulhoso da amizade que a gente criou nesses anos, né? Eu, como membro da Escola LC, né, venho me desenvolvendo e também ganhei um amigo, né? Então aqui é um bate-papo real. Primeiro, te agradecer e te parabenizar pelo trabalho. E segundo, estou aqui para responder não só suas perguntas, mas que a gente possa ter uma tarde descontraída, alegre, e que você e que as pessoas que virem esse vídeo possam me conhecer um pouco melhor também, né? Perfeito. Brunão, então como é um bate-papo, a gente não tem um sketch e eu faço questão de não ter, porque eu quero que à medida que a conversa aconteça, ela vá fluindo, né? Eu observo, Bruno, que você é um cara muito novo. Então você tem 35 anos só, você tem uma vida pessoal resolvida, na minha opinião, você tem uma vida profissional engatilhadíssima. Então, apesar da pouca idade que você tem hoje, você está vivendo uma vida que muita gente estuda, muita gente se dedica para chegar no resultado que você tem, né? Então a gente vai começar um pouco falando sobre família. Hoje você tem 2 filhas, em que você é carioca, sua esposa também, porém as suas filhas, elas estão tendo o privilégio de conhecer culturas, cara. Então elas já foram para o Pará, Okay. elas já foram para Bahia, né? E eu não sei como será no futuro. Então, falando sobre família, como é, Bruno, que você enxerga esse processo de mudança de estado, de estar no Pará, de estar no Rio de Janeiro, de estar na Bahia? Sua esposa aprova isso? Suas filhas mais gostam disso ou elas mais reclamam? Como é esse processo de ir para outro estado e como é que a família reage? Boa, Neto. Boa pergunta, viu? Então, primeiramente, cara, eu vi uma vez num comercial, acho que é o comercial da Caixa Econômica, se não me engano, foi o comercial Dia das Mães. E quando eu vi esse comercial, ele mexeu comigo demais e eu mostrei para minha família, né? Que era um pouco das mães, que elas tinham muito medo e tinham receio da percepção dos filhos, das decisões que elas tomavam, né? E várias delas eram profissionais, né, que tinham viajado, né? E aí numa dessa entrevista, uma vez a entrevistadora perguntou para a filha, né? E a mãe respondeu primeiramente. E aí a mãe falou assim, não, acho que minha filha me odeia, minha filha não gosta desse processo de viajar, de estar fora de casa. E aí a entrevistadora foi conversar com a filha dela. E aí a filha falou assim, cara, minha mãe é fantástica, eu sou filha do mundo, eu sou filha do Brasil, eu amo conhecer cultura, amo conhecer a culinária. Então hoje eu trago para minha vida, Neto, e tenho certeza que a minha esposa, né, que me acompanha, está comigo aqui na cidade hoje, né, ela também tem a mesma percepção, né. É uma decisão difícil, Neto, para quem tem que tomar, mudar a trabalho. E eu tive sempre uma grande referência, né, dentro da minha família. Tem 2 pessoas que me inspiram demais, que é meu pai e meu tio. Meu pai, ele é mais conservador, ele é mais pé no chão, um cara mais realista. E meu tio tem traços igual a mim, um cara sonhador, um cara aguerrido. E ele, muito novo, ele foi para os Estados Unidos.
sem saber falar inglês, endividado e voltou dono de uma empresa de 20 funcionários. Então, eu tenho certeza que a melhor escolha que eu fiz foi ter saído. Hoje, né, conhecer, cara, basicamente todos, né, os pontos do Brasil, aí, do norte ao sul. Eu tive a oportunidade já de conhecer, né, tanto a trabalho quanto a viagem. Eu tenho certeza que foi a melhor escolha, só que não é fácil. É uma decisão de responsabilidade. A pessoa que toma essa decisão, ela tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque nem tudo são flores, né? A gente estava falando mais cedo, quem tiver na internet, né, às vezes é muito bonito, deixa muito fascinado, mas a jornada, né, ela é bem dura, né? Imagine só, né, amanhã é Dia das Mães e infelizmente nem eu nem a minha esposa vão poder estar com as nossas mães fisicamente, mas a gente sabe que é assim que a gente pode, quando a gente retorna, um dia normal se torna um Dia das Mães para elas, porque é o que a gente pode proporcionar. Mas, para minha esposa, com certeza vai ser um dia especial amanhã. Mas é uma das tarifas do pedágio que a gente paga por ter que tomar essa decisão. Brunão, como é, cara, ser pai de duas meninas? O comportamento delas se parece? Ou uma é muito elétrica e a outra é mais calma? Elas são boas amigas entre si? Como é isso? Neto é a coisa, assim, seria a coisa mais não prevista que eu já vivi na vida, né? Pai de duas meninas, né? Sempre quis um casal, né? Acabou sendo duas meninas, não tem problema, amo demais. E quando eu vejo hoje, elas são muito parecidas fisicamente, né? Mas de comportamento elas não são parecidas. E eu acho que elas têm um pouco da personalidade do tempo, né? A Bia, que é a mais velha, a primogênita, né? Ela nasceu no Rio e ela seguiu para o Pará comigo, né? Então ela cresceu, né? Desde os 3 anos ela está no Pará e ela traz muito essa questão da mudança. Tu me perguntou, né? O que ela traz? Ela traz isso um pouco da responsabilidade, de ter deixado a família, de ter deixado amigos novamente na última mudança para a Bahia. E a Juju não, cara. A Juju já é uma criança que eu vejo que não passa por ela essa questão de apego. Ela é muito mais, vamos dizer assim, independente. Ela é uma criança que ela não precisa de apoio, suporte. Ela quer comer sozinha, ela quer se trocar sozinha. Ela com tem 3 anos. Só com 3 aninhos, né? Você pode perceber que ela é assim, né? Bem atirada, vamos dizer assim. Então, cara, pra mim é a minha maior paixão hoje, minha base, né? Minha força é minha família. E eu não tenho dúvida que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser pai de duas lindas meninas, viu? Cara, eu não troco isso por nada na vida. Legal. Hoje você pratica algum esporte ou acaba que a sua vida profissional hoje você está dando um foco maior no trabalho e não está de repente fazendo um hobby? Não, Neto, nos últimos meses assim eu trouxe isso muito forte, né? Depois de ter tido acidente, ano passado tive acidente com a moto, né? Acabei caindo e depois que eu me recuperei, né? Uma das minhas decisões, até baseado na minha estabilidade do trabalho, né? Conseguir criar um momento de carreira muito mais estável, eu tenho priorizado hoje já novamente a minha vida com hobby, né? Então hoje eu faço academia, corro, né? Estou fazendo tudo aos pouquinhos para não ter nenhum tipo de lesão e também aproveito uma parte que eu já te falei, entre família e hobby eu faço tento agradar os dois, né? Então saio muito com as meninas para brincar na praça, jogar uma bola com elas, né? Então a gente faz muita atividade junto, andar com o chefão, né? Na rua, você já deve ter me visto caminhando com o cachorro lá em Alagoinhas, que eu gosto de aproveitar a vida com elas também. Então, hoje não sou um cara, vou dizer assim, não atleta, mas estou mais disciplinado com a minha saúde e com meus hobbies para cuidar delas também, né? Se eu não estiver bem de saúde, como é que eu cuido das minhas filhas, né? Suas filhas já comentaram com você, Bruno, qual profissão elas querem exercer no futuro? A mais novinha, ela falou que quer ser bailarina, que é desejo de toda criança, ainda é muito nova, né? Mas a mais velha vem falando muito de ser veterinária. Ela quer ser veterinária, ela tem um apego muito forte aos animais, né? Já teve alguns domésticos e agora está vivendo, surfando a onda de ser uma mãe de pet, né? E aí ela tem total responsabilidade, eu falo para todo mundo, né? Quem cuida do chefão hoje é a Bia. Ela vai lá, dá comida, cuida dos afazeres, dá banho, leva no médico e eu acho que também é um bom ensinamento para ela, sabe? Bruno, eu acho que nesse bate-papo, nesse vídeo, a gente tem uma grande oportunidade, só que é um tema sensível. Eu vou falar e aí se você se sentir à vontade para debruçar, você fala. Okay. Se você sentir que então não. Você é casado, você tem 2 filhas,
e grande parte do seu dia você dedica ele à empresa que você está hoje. Como é que você negocia com a sua esposa para que o seu trabalho, você não acabe negligenciando o seu casamento? Como é que você negocia com ela para agradar a sua carreira Sim. e agradar também a sua esposa? Neto, não existe uma matemática nem, vou dizer, escala perfeita para isso. Eu não tenho uma agenda tão definida, até porque eu não consigo ter autonomia hoje na minha profissão. Né? Eu não tenho essa estabilidade por ser uma empresa que trabalha, né, 7 dias por semana, 24 horas, das necessidades. Então, acho que a principal negociação que eu tenho com a minha esposa é a transparência. Ela participa das minhas decisões, né? Então, se algum dia eu tenho que ficar mais tarde do trabalho, ela percebe, ela tem empatia. E hoje, graças a Deus, tanto pelo momento de carreira e pelos líderes que eu tenho também, a companhia ela me dá abertura, né? Então, por exemplo, se eu tiver que trabalhar um final de semana, eu também tenho abertura para folgar uma semana subsequente, né? Eu não tenho uma obrigatoriedade. E aí eu vou negociando com ela, né, junto com a minha esposa, os momentos, né? Então, final de semana, normalmente é um final de semana dedicado, ela já cozinha a semana inteira, porque ela abriu mão, né, da carreira dela momentaneamente, vamos dizer assim, para cuidar das nossas filhas, é uma opção, né? Não é uma necessidade, ela faz porque ela ama, ela gosta, e eu exalto ela por isso, né? Então, hoje, ser o provedor financeiro não é uma questão de ser homem, de ser pai, não, é uma decisão. Então os dois trabalham com o mesmo objetivo. Então ela me ajuda no meu trabalho, eu ajudo ela no dela, e nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa que tem que render frutos. E quais são os nossos frutos? Nossas filhas. Então a gente está bem, eu preciso refletir sempre, né, Neto? Quando você toma a decisão de ir para algum lugar, uma das decisões mais difíceis que você não pensa no começo é a solidão. Né? Solidão em épocas festivas, como eu te dei o exemplo do Dia das Mães. Mas a gente já passou alguns natais, réveillons, sozinhos, sem ninguém. E isso, na hora, é uma decisão que a gente tem que pensar quando vai fazer essa mudança. A gente aprendeu com isso. Então a gente proporciona hoje momentos de alegria, como eu te falei, em que outras pessoas estão no dia a dia, seja pela agenda ou até mesmo se reinventando. Então hoje, são quase 8 anos, né, viajando longe de casa, né? A gente vai frequentemente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas com certeza é uma decisão que a gente tomou que hoje inspira cuidados. Então hoje a gente tem muito claro assim, a conversa do dia a dia, o que faz bem para nós dois, sabe? Tanto para ela quanto para mim. Legal. E ainda falando sobre esse assunto família, porque muita gente que assiste a gente tá ali no LinkedIn e é um público de carne e osso, é um público que está às vezes com um casamento excelente ou não está, ou é solteiro e quer ter. Qual conselho, Bruno, pela sua experiência, tá? Eu não estou dizendo que Bruno é um coach de casamento, não. Pela experiência de Bruno, qual conselho Bruno daria para o homem, escolher a mulher o mais compatível possível e a mulher escolher o cara mais compatível possível? Para quando as decisões difíceis chegarem, mudar de estado, se for o caso, o casal está alinhado e não cada um querendo uma coisa diferente. Neto, eu vou te falar que conselho é uma coisa difícil de dar nesse momento, porque isso eu junto com a Jéssica, a gente aprendeu. Não foi fácil. Você acha que eu nunca tive uma crise, né, uma briga? Isso é natural. Eu acho que a escolha está muito ligada aos valores, aos objetivos. Uma coisa, quando a gente tomou a decisão de viajar, de trabalhar fora, né, de ter esse modelo de família, né, que hoje faz a gente ser muito feliz, foi uma questão onde a gente entendeu os seus limites. Então a gente vem cada dia colocando os limites. Então, por exemplo, hoje a Jéssica, ela tem a rotina dela de academia, de cuidado e beleza, né, de estudo, assim como eu também. Então, mesmo numa rotina, estando longe, sem ter o suporte da família, a gente tem uma vida normal, onde eu tenho tempo com meus amigos, onde eu tenho tempo para academia, onde eu tenho tempo para o trabalho, para estudar. Então isso vai gerando um equilíbrio, isso vai também reverberando nas minhas filhas. Hoje eu não preciso ficar toda hora cobrando, por exemplo, para vir estudar. Ela veio no carro agora me cobrando que amanhã eu queria fazer uma programação de passeio. Ela falou, não pai, amanhã à tarde eu tenho que estudar. E ela tem 9 anos, então essa disciplina que a gente vai criando, né, de horário de acordar. Hoje, por exemplo, minha filha mais nova, ela 8 horas, ela pega o ursinho dela e vai dormir. Porque ela sabe que no outro dia ela tem que acordar cedo, então isso facilita muito, né? É uma disciplina que a gente criou, Neto, não tem uma receita. Mas eu acho que um conselho que eu posso dar. Primeiro passo
é você saber quem está contigo nos momentos bons, mas principalmente nos ruins. Se você está passando por uma pequena crise no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, e o seu par, né, seja homem ou mulher, né, você tem dúvida que você possa confiar? Ah, não, teve um problema financeiro, uma conta, e aquela pessoa te deixou na mão, falou, não, esse problema é só seu. Isso é um alerta para você, seja em saúde, seja no trabalho, seja até no esporte. Se a pessoa ela está com você, ela não vai te deixar. Ela vai te dar conselhos verdadeiros, ela vai te falar onde é que errou, mas ela não vai largar a sua mão. E aí sim você vai refletir e vai seguir, entendeu? Isso é o que eu vejo hoje no meu relacionamento. Beleza, como isso aqui não é uma entrevista, eu vou abrir agora para que você me faça alguma pergunta. Por exemplo, por que você aceitou bater um papo comigo no sábado à tarde? O que é que você vê em Neto que gera confiança a ponto de, não, vou para outra cidade, vou aparecer com o Neto no LinkedIn, vou aparecer com o Neto no Instagram. O que é que te gera essa confiança, Bruno, a ponto de você ter essa predisposição, ter essa vontade, né? Sim. De fazer isso aqui? Não, Neto, a gente se conhece pouco, né? Assim, vamos dizer, de vida, né? A gente se conhece há poucos anos. Mas a nossa relação hoje, eu acredito, já é muito próxima, né? E uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei, e é uma curiosidade minha, né? É da onde que vem tua ambição, né? Da onde que vem sua ambição? Renato, se você estiver assistindo esse vídeo, esse corte, repetindo. Você disse, Bruno, que você tem como mentores seu pai e seu tio, né? Então, de certa forma, eles foram um GPS, né? Bruno, vá por esse caminho, não vá, mas eu vou ir direto ao ponto. Neto, de onde é que veio a sua ambição e de onde é que vem até hoje? De maneira lúdica. É como se eu fosse um pé de uma fruta e eu tô dando uma quantidade de frutas X. Só que eu sei que como a quantidade de frutas que eu posso gerar é bem maior, eu continuo frutificando e eu não pergunto quantas frutas eu já dei. Eu simplesmente continuo agindo naturalmente. Então, como é que esse quadro aqui surgiu? Porque eu senti um incômodo, o meu natural disse, né? Você fez as lives, agora é o momento de você rodar o Brasil, encontrando essas pessoas pessoalmente. Ir lá falar dos filhos, porque todo mundo gosta de falar da família, falar de hobbies, de viagem, do que a pessoa gosta de comer. Então eu senti esse incômodo. Então essa minha ambição, ela tem um pouco do que você falou de solidão. Quando chega, não precisa nem ser nenhuma data específica em si. Mas eu sou um cara que eu posso estar no resort e às vezes eu sinto um incômodo em mim. Então esse incômodo ele me move. Cara, o que é que eu tenho que fazer? É um vídeo, eu tenho que atender um cliente diferente, eu tenho... Então assim, eu ouço muito, Bruno, meu coração. Algumas pessoas chamam de intuição, outras pessoas chamam de santo. Então, eu caminho hoje profissionalmente falando de acordo ao que vem aqui. Então, eu acho que é isso. É isso. Você vê, né? Gente, vocês que estão assistindo, vocês acham que é fácil? Tá aqui, ligou a câmera, é só falar. Não é. Com certeza, se eu e Bruno estivéssemos aqui sem a câmera, a conversa estaria mais natural. Mais natural. Acredito. Mas como sabemos que tem milhares de pessoas que vão assistir, então a gente acaba aqui. Mas eu vou fazer um esforço aqui, Bruno, para que a conversa seja o mais natural possível. Bruno, no Pará e na Bahia, muita gente lhe conhece devido à sua veia e ao seu histórico profissional. Sim. Já em Petrópolis, no Rio, você é mais conhecido como um Bruno Possato. Bruno Possato criança, adolescente, adulto. Então vamos tocar um pouco no que muita gente te conhece, que é pelo caminho profissional. Hoje você trabalha como um gestor numa empresa gigante. Eu não vou citar nome de empresa. Não vou citar nome de empresa aqui. Neto, mas eu quero saber em que empresa Bruno trabalha. O LinkedIn é aberto. Digita lá, o Bruno Possato. Pronto, acabou.
E, cara, eu vou lhe contar uma história que talvez você não saiba que eu sei. Boa. Se você não quiser que eu publique isso na edição, eu Corta. edito. Tem um cara de Alagoinhas que ele, por onde eu passo, esse cara, ele é referência de esforço, ele é referência de honestidade, transparência, e ele é um liderado seu. Ele falou que quando você estava no Pará ainda, vindo, você adicionou ele no LinkedIn e começou a puxar assunto com ele. Ele achou estranho, poxa, um gerente que eu não conheço ainda, né? Que não me conhece, puxando assunto e tal, e tal, e tal. E nas palavras dessa pessoa, ele falou assim: Neto, eu já tive gerentes maravilhosos, maravilhosos. Agora Bruno, ele tem um tempero. Bruno, ele tem um diferencial, porque a forma como o Bruno trata a gente, eu nunca vi. Não vou citar o nome da pessoa. Ele sabe quem é. Mas assim, Bruno, de maneira unânime, eu nunca esbarrei com alguém que falou assim: Bruno é tal coisa ruim. Nunca vi. Você acha, Bruno, que essa sua boa reputação, seu bom nome, ele foi construído 100% devido ao seu caráter? Ou você, através de livros, através de mentores, através de cursos, você pegou outras ferramentas que você somou ao seu caráter e conseguiu construir um Bruno que cativa as pessoas, mas não só cativa, que entrega resultado. Se tiver que cobrar, chamar junto, você chama. Só que você chama pelo respeito. Sim. As pessoas seguem Bruno, as pessoas gostam de Bruno. A grande pergunta é, para João, para Maria, que não tem esse poder persuasivo ainda, como é que essa pessoa pode, Bruno, se trabalhar, se desenvolver, de modo a ser alguém que conquista as pessoas? Essa é boa, velho. Essa foi boa, hein? Essa é boa. Pegou pesado. Essa é pesada. Olha, cara, a primeira coisa é... Apesar da gente saber quem a gente está falando, né, não foi uma única pessoa que eu fiz contato quando eu estava no Pará, né? Engraçado, a minha ansiedade, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem sentimentos, né? E a ansiedade não é um sentimento isolado, e hoje até, vamos dizer, todo mundo fala muito da parte ruim, né? Da doença, do cuidado da saúde, mas a ansiedade também tem o seu lado positivo, né? De te colocar atento, de gerar expectativa, né? Imagina você que vai para São Paulo na semana que vem. Você tem que estar um pouco ansioso para te dar o quê? Energia. Que a gente chama, né, lá o tesão, né, cara? Eu vou lá, vou fazer diferente. Então, quando eu soube que eu estava vindo para a Bahia, tomei a decisão, isso me gerou ansiedade. E, obviamente, já me gerou conexão. Isso é um fato. Né? Então, eu sempre fui muito assim, né, muito conectado. Mas eu vou falar por partes o que formou o Possato que ele é hoje. Eu acho que tem coisas importantes, né? São muitas coisas. Eu acho que eu vou detalhar algumas. Se eu esquecer, depois a gente bate um outro papo, né, uma outra conversa com o Neto, e eu abranjo um pouco mais. Mas eu tenho algumas fases, né? A primeira fase que eu tenho da formação do Possato profissional foi na minha infância. Ali, quando eu trabalhava com meu pai, com meu tio, dos 12 até os 16 anos na marcenaria. E uma das coisas que mais marcou minha vida, foi quando minha prima, Thaisa, hoje mãe da Heleninha, ela teve câncer no ovário, com 12 anos de idade. Não, era mais nova, acho que ela tinha 9 anos, se eu não me engano. Eu tinha 14, ela tinha 9. Aquilo marcou nossa família, Neto, de um jeito. E eu trabalhava para o meu tio junto com meu pai. Então eu via ele acordar todo dia cedo para antecipar o trabalho que a gente produzia. Todo dia na hora do almoço ele descia, a gente mora em Petrópolis, ele ia para o Rio de Janeiro para cuidar da minha prima. Todos os dias, do tratamento dela. Que durou mais de um ano, Neto. E voltava da visita dela. Imagina um pai, uma filha que teve câncer, voltar para continuar o trabalho. E não era o trabalho fácil, um trabalho duro, árduo. E ali eu aprendi demais, cara. Aprendi demais, assim. Minha base veio dali. Energia, foco, disciplina. O maior problema do mundo, né? Tu pode ter o maior problema do mundo. Tu ainda vai ter conta, tu ainda vai ter boleto, tu ainda vai precisar de dependência financeira. Então eu consegui vender um equilíbrio e a maturidade emocional gigantesca. Gigantesca, lá atrás. Antes de falar dessa novidade que é hoje, né? A inteligência emocional, a liderança e foco, né? Coaches, não existia. Ele só tinha um objetivo, cuidar da filha e da família. Então aquela foi a minha primeira fase, Neto. A segunda fase, eu tive a oportunidade de, através de um amigo, ser indicado para o programa Menor Aprendiz.
Para quem não conhece o programa Menor Aprendiz, é onde os jovens podem entrar na indústria, né, ou em algum segmento, para poder se desenvolver como profissional de uma escola técnica, e várias empresas, inclusive a minha, tem. Cara, e quando eu tive a oportunidade de entrar como menor aprendiz com 15 para 16 anos, que eu já estava acabando já, né, a escola, porque eu sou de 90, mas sou de 90 no final do ano, né? Então eu consegui entrar quase meio ano antecipado na escola. Eu nunca repeti, graças a Deus, então eu sempre fui muito antecipado. Então quando eu entrei já na modalidade que eu podia estudar no Senai de manhã e trabalhar à tarde. Então com 16 anos eu já trabalhava numa multinacional. E ali eu criei também valores importantes para entender que eu precisava estudar, me aprimorar. Foi onde eu fiz meus cursos técnicos, foi onde eu fiz minha faculdade, entende? Então, primeiro foi criado o caráter. Depois foi criada a primeira entrada numa grande empresa, uma bênção de Deus na minha vida. E depois dali, aconteceu um fato importante. Eu consegui crescer, ir para uma outra empresa e aconteceu um erro na minha vida. Sabe qual foi o erro? Não sei. Eu deixei isso subir na cabeça. Eu achei que eu já tinha ego. chegado lá, o ego. Esse ego me fez me tornar uma pessoa que não era o passado. Em pouco tempo, coisa de um ano, né, eu cresci demais, muito rápido, e eu não tinha maturidade, né? Eu com 20 anos já liderava pessoas. Eu já tinha as características, mas em algum momento o ego me pegou. E ali, onde foi meu período, conheci a Jéssica com 21 anos, eu tive a oportunidade de, vamos dizer, cair, né, de retroceder, peraí, deixa eu ver se é isso que eu quero da minha vida. E eu comecei de novo. E depois que eu comecei de novo, né, foi onde eu cheguei aqui. Que para mim crescer, eu vou continuar sendo uma pessoa humilde, uma pessoa modesta. Que tudo que a gente consegue no trabalho, na vida, é temporário, salário, cargos. O Bruno Possato, pai da Maria Júlia e da Bia, é o mesmo Bruno que vai estar na segunda-feira na empresa com os funcionários, que também é um funcionário. Então por que eu tenho que tratar alguém mal, Neto? Por que eu tenho que colocar meu crachá na mesa e falar quem manda aqui sou eu? Eu preciso influenciar as pessoas, eu preciso que elas entendam que a gente tem o mesmo propósito. O propósito final, todo mundo é igual, Neto. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter uma família, todo mundo quer poder ir para uma praia, ter saúde, né? Todo mundo quer isso. E aí, quando a gente consegue mostrar que o nosso propósito é igual, só que a caminhada vai ser um pouco diferente, as pessoas se conectam. Porque elas veem que está todo mundo remando para o mesmo lugar. E aí as coisas começam a fluir. Então, cara, tem coisas que eu não abro mão, né? Valores que são importantes: respeito, transparência, proximidade, humildade. São valores assim que para mim são inegociáveis. E aí não é uma coisa que o Possato cria, que não é natural, é meu dia a dia, né? Eu gosto de comer num restaurante bacana, mas eu adoro estar num quintal, comendo uma galinha de quintal, um mocotó. Eu adoro botar um tênis de marca, que não vou pagar caro nunca mais por isso, vou comprar um bom, mas que não abra mão de outras coisas. Mas eu adoro botar o pé no chão e caminhar com o meu cachorro na rua. Então eu aprendi nessa vida a viver com simplicidade e degustando o que ela tem de melhor para me dar. E para mim tudo é temporário, né? Hoje eu estou como um gestor sério e amanhã eu posso não estar mais, cara. Eu posso amanhã não estar. E eu acho que isso que eu estou construindo pode depois me levar para um outro patamar, para uma outra necessidade. Então, cara, eu trato todo mundo igual. Para mim é um prazer liderar as pessoas, não é um esforço. Hoje eu sou agraciado por Deus porque eu acordo segunda-feira, não acordo mal. Eu acordo feliz. Eu vou dormir domingo feliz. E eu chego em casa sexta-feira feliz também. Às vezes cansado, né? Obviamente. Então, hoje eu posso falar que eu estou no auge da minha carreira. E não é pelo salário, não é pelo cargo, mas pelo que eu venho construindo um ano após o outro com as pessoas. Deixei pessoas maravilhosas no Pará. Tem até pro povo baiano, né, que tá ouvindo a gente, né, cara? O povo baiano é um povo querido, trabalhador demais, tem um conhecimento técnico fantástico, né? Então, assim, são coisas que às vezes você não vai em qualquer conversa, em qualquer LinkedIn ouvir, né? Então, hoje eu posso te falar assim, o que tornou o Bruno ser o que ele é toda essa jornada de aprendizado, de dificuldade. Graças a Deus nunca passei fome, Neto, nunca passei fome, mas já vi meus pais trabalharem demais, eles são exemplo para mim, trabalham até hoje. Então, assim, são valores que vão te montando, né? Vão te fazendo ser o que você é hoje. Então, para mim, essa soma de fatores me coloca numa posição que eu acho que eu comecei nos últimos 3, 4 anos a devolver o que a vida me deu de bom, né?
tudo que a vida me deu de bom, treinamentos, né? Eu fiz vários treinamentos pelas empresas que eu passei, vários. Eu sou super grato às empresas que eu trabalhei. Eu pude crescer, pude aprender com pessoas melhores que eu, estudar demais, fazer curso de especializações, muito através das empresas. Então, assim, essa gratidão, hoje eu começo a devolvê-la ela para as pessoas jovens, ou até pessoas que são, de certa forma, já antigos na carreira, mas que querem continuar crescendo. Às vezes o cara está lá há 20 anos como operador de produção, técnico de produção, e ele tem talento, né? Todo mundo tem talento para alguma coisa. É só a pessoa descobrir e também o gestor. E daí as coisas começam a fluir. Né? Muitos dos erros dos líderes hoje, né, é colocar a pessoa na posição que ela joga errado. É você pegar o goleiro e pedir para ele ser o atacante. Cara, não vai dar certo. Escuta o que eu estou te falando. Aptidão, talento e vontade trabalham junto. Cara, você tem um traço comportamental que chama a atenção por onde você passa. E você acabou de citar isso. Neto, eu estou gerente sênior na empresa X, mas eu posso sair tanto numa empresa privada quanto numa empresa pública. A gente está lá hoje, né? E eu observo, Bruno, que você trata todo mundo bem, independente do nível que essa pessoa está, e pessoas de fora também, como, por exemplo, a mim. Desde o nosso primeiro contato, você sempre me tratou com extrema simpatia, respeito, cordialidade e etc. Essa pergunta eu vou fazer de novo, Bruno, se bem que eu acho que eu não fiz ainda, porque para mim é um dos seus principais pontos fortes. Você trata todo mundo muito bem. Novamente pergunto, porque eu quero que a nossa audiência absorva. Para aquela pessoa que ela tem o ego hoje ainda inflado, para aquela pessoa que tem dificuldade em se relacionar, seja com pares, seja com líderes, seja com subordinados, como a pessoa pode se trabalhar, Bruno, de modo que ela tenha essa consciência que estamos no mesmo barco? Como é que a pessoa pode tratar, Bruno, todo mundo da melhor maneira possível? Neto, primeiro, né, eu vou ser bem sincero. Foram poucos, eu não vou falar que não existe, porque eu acho que existe, mas foram poucas pessoas de sucesso com características como essa que eu te falei, desumilde, com o ego lá em cima, com vaidade, estarem bem. Esse é o primeiro passo, né? Então, normalmente, pessoas assim não estão congeladas na carreira, ou não têm uma boa reputação, ou as pessoas não são próximas dela. Se você se sente excluído, isolado e ninguém te procura, tu precisa entender que alguma coisa pode estar com você também. Então, isso é um primeiro ponto. Primeiro, então, assim, é a autoconsciência, autoavaliação. Tu já parou para se avaliar o que você está fazendo de diferente? Cara, às vezes eu falo alto, às vezes eu corto as pessoas no meio da frase, às vezes eu tô sempre de cara feia, né? Ninguém precisa estar sempre sorrindo, mas sempre de cara feia. Coisas simples, Neto. Quer ver uma coisa simples que eu sempre ouço nos corredores? Vários gerentes passaram por aqui, ninguém dá bom dia. Cara, para um operador te relatar isso depois de anos, ele falar que não ouvia, né, pessoas como gerente, diretores falarem com ela, olha o nível que a gente está dizendo de ego, né, de falta de humildade. Então, primeiro é a autoavaliação. Segundo, se a pessoa já reconhece que tem dificuldade, cara, sim, você pode procurar uma ajuda, né, uma análise, você pode procurar líderes que te inspiram, você pode estudar sobre isso e você pode viver também, né? Viver com um pouco mais de transparência e de ajuda. Chega para o teu colaborador, faça o 360. Neto, o que você acha eu, Possato, como seu gestor, eu posso melhorar? Aonde eu estou falhando? Será que eu tenho alguma coisa que eu posso estar fazendo diferente? Eu, nas minhas avaliações, Neto, eu tento aplicar esse método. E é muito bacana, Neto, porque é difícil a gente se enxergar. É mesmo. É muito difícil a gente ter um espelho na nossa frente e falar assim, cara, eu sou assim, eu sou desse jeito. A gente faz coisas que a gente não percebe, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco de autoanálise com ajuda técnica, mas principalmente, cara, ouça quem está ao seu redor. Né? Eu tenho certeza, Neto, que uma pessoa assim, lembre sua mãe, lembre dos seus irmãos, lembre dos seus primos. No meio que você nasceu, viveu, foi criado, era assim, é muito difícil, Neto. Às vezes as pessoas se tornam assim por situações duras, líderes que passaram na vida dela que não inspiraram, e as pessoas vão criando casca. Não vou dar brecha não, senão esse cara vai se aproveitar. Não, eu não vou fazer isso não, senão esse líder vai continuar se aproveitando de mim. E vai criando cenários que o mundo já deixou de acreditar, que não serve mais hoje para liderar,
E tu tá lá, achando que você é um líder ali, tartaruga, né? Com aquela carapaça ali, que ninguém pode te tocar, que tá com medo de se ferir. Entende? Então, assim, tem algumas coisas que no seu dia a dia você pode mudar. Converse mais. Chama alguém para almoçar contigo, né? Quando você está numa empresa, ou tu senta sozinho e bota um fone no ouvido. Você está perdendo a oportunidade de trocar, pô. Então são coisas pequenas, não são coisas grandes que vão te ajudar, entendeu? Cara, agora a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Bora lá. Mas antes disso, eu estava estudando um pouco sobre essa dinâmica e aí eu quero mudar um pouco. Assim que a pessoa terminava de falar, eu já vinha com outra pergunta. É um processo. Eu não sou especialista. Tá aprendendo nisso, também. Tô aprendendo. Eu quero fazer alguns comentários sobre o que você falou. E eu observo, Bruno, que tudo isso que você falou, você continua afiando esse machado até hoje, né? Sim. Continua aprendendo, prestando precisa, atenção. né? Precisa. Certo. Então agora, Bruno, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Funciona assim. Eu vou falar uma coisa, você tem que responder rápido com uma palavra. Puf. Associação Puf. mesmo. Associação. Bora lá. Riqueza. Família. Família. Amor. Amor. Minhas filhas. Fé. Deus. Dinheiro. Necessário. Carreira. Super importante. Uma palavra. Importante. Dinheiro. Ou dinheiro já foi. foi. Saúde. Valiosa. Esposa. Paixão. Mudança. Aprendizado. Difícil. Perda. Mãe. Amor. Pai. Responsabilidade. Tio. Exemplo. Inglês. Necessário. Então, Bruno, eu queria falar agora um pouco sobre dinheiro. Você é meu cliente, você aperfeiçoa o seu inglês hoje na minha escola. E você comentou recentemente comigo que seus compromissos financeiros no que diz respeito à escola de filho, etc., é uma responsabilidade muito grande e você, como provedor que você assume, né? E eu queria entender, Bruno, porque eu vejo muita gente reclamando, eu trabalho na empresa Y, sou operador e ganho um pouco. E eu vejo o cara que é gerente numa empresa Z ganhando muito e o cara falando a mesma coisa. Eu estou apertado. Então, qual é a sua leitura de dinheiro, Bruno? Quanto mais se ganha, mais é o conforto ou tem uma relação mais com o que você com o que você ganha do que com quanto se ganha em si? Acho que é a relação de que você faz, entendeu, Neto? O dinheiro, como eu falei, é a necessidade que todo mundo tem, não tem como falar que ninguém vai trabalhar de graça, que não precisa de dinheiro para viver, porque a gente sabe que é o modelo nosso hoje de capitalismo, não tem jeito, né? Eu acredito assim, que a partir do momento que você começa a viver para o dinheiro, aí você chegou ao fim da sua jornada, né? Então hoje eu acredito em algumas etapas, né? Primeiro é a questão de decisões que você vai ter para você pensar no seu futuro. É uma coisa que eu venho há algum tempo pensando no meu futuro e eu tenho uma responsabilidade do futuro da minha família. Eu até brinco, quando eu estou com a família assim, eu brinco, né? Minha renda per capita é por 4. Se alguém acha que eu ganho muito, você tem que dividir para 4, porque minha família, eu tenho que prover para elas, como eu te falei, né? Então, hoje, em pensar em viver bem, de maneira modesta, mas pensar no futuro, não é uma coisa simples, né? O dinheiro, se você não tiver um mínimo de estudo sobre investimento, sobre capital, sobre inflação, você também continua perdendo. Mesmo que você bote seu dinheiro lá guardado, se você não fizer uma boa aplicação, um bom investimento, você também continua perdendo dinheiro. E muitas vezes o que as pessoas não percebem é que para alguns cargos e funções você não tem oportunidade, tempo ou liberdade para também fazer outros tipos de trabalho que vão te dar renda. Então, porque você não tem tempo, outros por conflitos de interesse,
né? Você não consegue fazer duas coisas e nem energia, nem... E aí seria, como eu te falei do meu propósito, errado, né? Sair do meu trabalho e me enfiar em outro trabalho, sabendo que a minha família está sozinha, então assim, não tem essa escolha na minha vida, né? Ou eu estou no trabalho atual que eu estou, ou estou com a minha família. Então, eu cheguei num limite, né, de tempo para dinheiro é tempo. Então, para mim, o dinheiro ele tem que ser algo, tem que ser uma engrenagem, um degrau, ele tem que ser para te proporcionar momentos. Então, uma coisa que eu gosto muito que o dinheiro pode proporcionar, viajar. Viajar é muito bom, Eu ia cara. falar sobre isso agora. Bruno, você conhece o Rio, você conhece o Pará, e além de outros estados, e você conhece a Bahia. Qual foi o lugar mais bonito que você já foi no Pará até hoje? E qual foi o lugar mais bonito que você foi na Bahia até hoje? Tá, cara, são muitos lugares, né? É difícil elencar só um. No Pará eu vou falar dois, né? Pará, se você pegar um extremo norte ali que eu não conhecia, que é Salinas, Salinópolis. Muita gente não sabe, mas no Pará tem praia de água salgada, né? Tem uma das maiores praias de faixa de extensão de areia. Eu brinco que é o único lugar que eu vi que tem vários bairros e pontos de ônibus dentro da areia que o ônibus passa. É super bacana. Eu acho aquilo incrível porque é um meio de transporte, não é convencional, né? Você já viu alguém parar um carro numa praia, um iate, agora você vê um ônibus coletivo passando, né, em ponto dentro da praia, só procure lá depois no YouTube sobre Salinas. E lá tem vários shows ótimos em junho, porque o verão do Pará, quem não sabe, é em junho e julho, né? Verão, alta estação de calor, né? E não chove muito. Então Salinas é um lugar para mim top. Tem ali, eu não fui muito próximo, não peguei a travessia, mas muito próximo da Ilha do Cumbu ali, né, no final do centro, a gente tem lugares lindos ali como Mangal das Garças, a Casa das Sete Janelas, que são lugares assim, é uma vista fora do padrão, né? Ver o Peso ali também, a Doca, são lugares assim, cara, que não é, vamos dizer assim, não é comum, a gente não ouve muito, né? Vou falar da Bahia para baixo, para o Sudeste, eu não ouvia tanto, Neto. Lá do Rio, esses lugares com a potência que é, né? Então hoje, por exemplo, se eu pudesse colocar na minha rota de turismo, eu voltaria no Pará. Uma coisa que eu nunca tinha pensado em ir, entendeu? Então é interessante. Na Bahia, cara, Bahia assim, tem sido várias descobertas, né, cara? Não todo final de semana, mas pelo menos a cada 2 meses eu tenho ido nas praias, né? Então assim, a última praia que eu fui, que foi Barra do Itariri, achei fantástico. A Barra do Porto Sauípe, Praia do Farol, Praia da Barra. Então assim, são lugares... O primeiro lugar que eu fiquei, a primeira praia que eu fui foi Praia do Flamengo, né? Inclusive vou voltar lá agora das férias do meio do ano com a minha família. Vai ser super bacana, um lugar lindo também. E tem outros lugares que eu quero conhecer, né? Te falei de Arraial da Ajuda, é um dos lugares que eu quero ir na Bahia também. E quando a gente fala em estado, a gente fala em lugares, a gente fala em culinária. Qual foi o prato que você mais gostou de comer no Pará, se você experimentou algo típico? Sim. E qual foi o prato que você comeu na Bahia que você falou, rapaz, isso aqui é bom, viu? Eu vou te falar 2 experiências que eu tive, né? A do Pará, que eu mais gostei, assim, de saborear mesmo, cara, um filhote com molho de maracujá. Filhote? É, o peixe. Peixe que ele é gigante, de água doce, né, cara? E ele tem uma característica diferente, cara. Ele não tem espinho, ele é um filé imposta que lembra o salmão, mas não tem o gosto do salmão, né? Ele é mais clarinho. Cara, é um peixe, assim, sensacional. Filhote com molho de maracujá, eu nunca mais vou esquecer. E na Bahia, cara, por mais que tu acredite, tem muitas coisas que eu comi, né, daqui, né? Mas a comida que eu comi aqui, que eu já tinha comido fora e não tinha gostado e me apaixonei aqui, é o acarajé. O acarajé da Bahia é diferente, né? Você tem muito aquela questão da industrialização, tem pessoas que vão para outro lugar e levam as comidas, né? Então as minhas experiências com acarajé não tinham sido boas, né? E aí eu peguei alguns contatos, né? Não, vai em tal lugar, começa só das 5 às 7 da tarde, você vai ver lá uma senhora produzindo acarajé, cara, e um acarajé fantástico, cara, fantástico. Assim, hoje pra mim, da comida baiana, acarajé e muqueca tá nos top 3. Digamos que as suas filhas, elas no futuro estão assistindo essa entrevista. A mais nova está com seus 18 anos, a mais velha vai estar com seus 26 anos e elas estão reassistindo essa entrevista agora. Qual mensagem você quer deixar para as suas filhas para que quando elas assistirem agora e quando elas assistirem no futuro, elas ouçam, elas processem e elas apliquem na vida delas para elas serem mais felizes, mais prósperas?
qual é a mensagem, Bruno, que você quer deixar para sua família? Olha, Neto, acho que uma mensagem que todo pai deseja é de felicidade, né? Então, eu acho que para as duas que são muito pequenas, né, que ainda não tem uma reflexão da vida adulta ainda clara, é que elas entendam tudo que a gente passou e que até lá elas estejam ainda melhores, né, formadas, né, pensando no futuro da família delas, né, bem já encaminhadas, e que elas entendam que tudo que eu e a mãe dela fizemos até hoje foi para o melhor delas, né? Para alguns e até para elas mesmas, dependendo da fase que forem vivendo, vai poder soar como egoísta, né? Pô, você me tirou perto dos meus avós, da minha família, das minhas primas, ou mudou constantemente, né? Mas aquela reflexão que eu fiz bem no início, que eu te falei, né, de ser filho do mundo, elas estão tendo oportunidades de viver coisas, né, que a grande população ao nosso redor não teve, que familiares não teve, que a minha família não teve, não só de oportunidade, mas de tudo que a gente falou aqui, culinária, localização, cultura, acesso. Então, assim, que elas valorizem, né? Que elas entendam que tudo que eu fiz para elas é para ser o melhor, né? E se não for o melhor, que eu já fiz o meu máximo. E que elas entendam que as decisões que elas vão tomar no início da sua vida adulta, que vão ser quando elas vão estar ouvindo essa mensagem, vão impactar diretamente no futuro delas. Que 10, 15 anos passam muito rápido. Que elas aproveitem, porque bem provável, quando elas verem essa mensagem, logo em breve elas pensarem de novo, elas vão estar no meu lugar, né? Com 35 anos, com uma família e tendo que tomar decisões para o resto da sua vida, né? O que ela vai fazer dali em diante, né? Eu acho que 35 anos já começa a ser 40, né? O meio da vida adulta de alguém, né? A média brasileira é 80, 85 anos. Estou na metade da vida, vamos dizer assim, né? Sem pensar no futuro, né? Nessa parte. E eu pensando de lá até aqui, Neto, eu me arrependo muito pouco, sabe? Isso é ótimo. Isso é muito bom, sabe? Eu me arrependo muito pouco das decisões que eu tive, né? Das decisões de trabalho que eu tomei, decisões familiares. E lógico, ninguém é perfeito, né? Também já me arrependi. Mas o saldo é mais positivo hoje. Cara, eu acho que com esse bate-papo, Bruno, a gente conseguiu extrair um pouco, ou mais do que um pouco, da sua essência. Para vocês que estão assistindo esse bate-papo, eu espero que vocês consigam anotar, eu espero que vocês consigam perceber que o resultado de Bruno hoje, em momento nenhum, Bruno falou, eu fiz a faculdade X, por isso que eu estou onde eu estou. Claro que é necessário, tá? Mas em momento nenhum Bruno atribuiu o curso técnico dele, a graduação, ao resultado profissional e pessoal dele, mas sim visão de mundo. Então, qual é a minha missão? Qual é a minha intenção? Trazer mentalidades que têm resultados expressivos, de modo que você absorva o comportamento da pessoa, a mentalidade, a visão de mundo e você avance. Então, eu estou me sentindo satisfeito aqui, eu estou encerrando esse diálogo com o Bruno aqui. E se você, poxa Neto, você deveria ter perguntado a Bruno isso aqui, ó. Você pode chegar nos comentários desse vídeo e mandar a sua pergunta e digita @Bruno Possato, vai marcar ele nos comentários, vírgula, e pergunta, porque quando ele tiver um tempinho, assim espero, ele vai ver a sua dúvida, ele responde diretamente no nosso vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida que eu não mencionei aqui, porque embora, cara, a gente tenha uma noção do que falar, mas vez ou outra a gente, poxa, eu devia ter aproveitado e perguntar a Bruno isso. Então, se você sentiu isso, você pode digitar a sua pergunta aqui. Hoje é sábado à tarde. Bruno, para estar aqui, deixou a esposa e as filhas no shopping. Então eu vou liberar ele. Então, Bruno, toda boa conexão que eu faço, e Neto, para você o que é uma boa conexão? A pessoa tem que ter duas coisas: decência, não querer roubar, não querer enganar, não querer trapacear. E segundo, Bruno, ter resultado. Então, todo mundo que tem essas duas características, eu quero que essas pessoas envelheçam comigo.
Esses dias eu vi no LinkedIn, no Instagram, um grupo de amigos que eles compraram lotes de terrenos para construírem casas para envelhecerem juntos. Bacana. Eu falei, cara, que amizade, viu? Que nível chegou. Você é um cara, e eu falo de maneira sincera, que eu quero daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, você me ligar, né? Você está em qual país? Cara, minha filha vai casar tal dia. Eu quero que você vá. É nesse nível, tá? Então, eu espero construir isso. Você falou, Neto, nada é fácil, tudo é construído, é aprendido. Quando você errar, conserte. Então, eu quero me tornar uma pessoa que atraia esse tipo de amizade. Amizade ganha-ganha, amizade longa e amizade, Bruno, honesta. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua energia. Você podia agora estar na praia, cara. Tá em casa com o seu cachorro. Você falou, não, eu vou para outra cidade gravar com o Neto. Então, todo mundo que está assistindo vai colher isso. Então, agradeça também a sua esposa por aceitar vir, as filhas também, almoçando juntos. As 2 filhas dele são um troço, mas a mais novinha, eu olhei assim para ele e falei, meu Deus, que criança meiga. Eu fiquei assim encantado. Bruno, obrigado. Obrigado, viu? Muita paz. É recíproco meu desejo de sucesso para você também. A gente está junto. Estaremos juntos na Bahia ou não, mas enquanto estiver na Bahia, estaremos juntos aí. Amém. Fechado. Bruno. Valeu, meu irmão. Tamo junto.